Olá, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Eu quero começar me apresentando a vocês. Meu nome é Arthur Davis Floriano Ribeiro, eu sou professor de Direito, trabalho na FKB, na Pitininga, e na Uniesp, em Boituva. Eu dou aula há mais ou menos 8 anos. Sou advogado também, atuo na área criminal, aqui em Tatuí e na região. Eu tenho mestrado pela PUC de São Paulo na área criminal e tenho um livro publicado também nessa área. E eu recebi um convite muito feliz do meu grande estimado primo, que é professor de vocês, professor Fernando, e ele me convidou para esta semana de profissões. E é para justamente eu trazer a minha experiência dentro da área do direito. Será que o curso de direito é um bom curso? E a resposta é um excelente curso. E eu vou mostrar para vocês por quê. Bom, eu fiz um roteirozinho aqui, hoje é mais uma conversa informal, então eu vou seguindo o meu roteiro. Primeiramente, faculdades de Direito na região. Meus amigos, este é o primeiro ponto interessante da nossa área, da área do direito, porque nós temos diversas opções de faculdade na nossa região. Nós temos faculdade de Direito aqui em Tatuí, em Itapetininga, em Boituva, em Sorocaba e outras cidades vizinhas. Então, não faltam opções. Segundo ponto do meu roteiro, o que se estuda dentro da área do direito? Essa é uma pergunta muito recorrente. O estudante de direito estuda o quê? Meus amigos, nós estudamos, geralmente no primeiro ano de faculdade, uma série de disciplinas correlatas ao direito. Filosofia, por exemplo, estudamos Sócrates, Platão, né, Aristóteles, estudamos Kant, Hegel, Nietzsche e assim por diante. Filosofia do direito. Estudamos também sociologia, para entendermos o fenômeno social. Estudamos um pouquinho sobre economia, estudamos também a língua portuguesa, que é a nossa ferramenta de trabalho, a língua portuguesa, e estudamos, obviamente, já desde o primeiro ano, matérias jurídicas, matérias específicas da área do direito. Por exemplo, estudamos direito constitucional, e você sabe o que é uma Constituição Federal? A Constituição Federal que nós temos aqui no Brasil, a famosa Constituição de 1988, é simplesmente a lei mais importante da nação. É a lei das leis, é a lei que está acima de todas as demais leis. E aqui, então, nós estudamos o que é república, o que é monarquia, o que é democracia, o que é ditadura, o que são partidos políticos, quais são os direitos políticos, os direitos de nacionalidade. Então, é aqui que estudamos quem pode votar, quem pode ser votado, quem é nacional, quem não é nacional, é estrangeiro, e assim por diante. É dentro do estudo do direito constitucional. Estudamos aqui o que são emendas à Constituição, qual é o procedimento de emenda à Constituição, o que é uma cláusula pétrea, e assim por diante. Estudamos também o direito penal, que vem a ser exatamente a minha área de atuação. Estudamos, então, aqui o que é crime, o que é contravenção penal, o que é pena, o que é medida de segurança. Estudamos quais são os crimes: homicídio, aborto, participação em suicídio, infanticídio, roubo, furto, latrocínio, que é uma forma de roubo, né, o roubo seguido de morte. Estudamos o estelionato, a apropriação indébita, os crimes de corrupção, o estupro. Aliás, é estupro e não estrupo. Você sabe que existe a palavra estrupo, que significa estrondo, mas não tem nada a ver com o crime de estupro. É aqui que nós estudamos, por exemplo, que ladrão que rouba ladrão não tem 100 anos de perdão. Tem, na verdade, de 4 a 10 anos de reclusão. Aí estudamos também o direito civil. No direito civil, nós estudamos, por exemplo, os contratos de compra e venda e outras formas de contrato. E você já realizou vários contratos? Quando você vai a uma padaria e pede pães, olha, você está fazendo um contrato verbal de compra e venda.
tudo regulado pelo direito civil. Estudamos aqui o destino das heranças no direito das sucessões. Quando uma pessoa falece, ela é denominada de cujus. E se ela deixa bens, para quem vão esses bens? Para os herdeiros. E aí, então, estudamos qual a parcela que vai para o herdeiro A, qual parcela vai para o herdeiro B, e assim sucessivamente. Estudamos também o direito de família. Quem é que detém a guarda de uma criança? Quem é que pode ter o direito de visita? E como se processa o direito de visita? Também aqui a questão dos alimentos. Se o homem se divorcia da mulher, deixando filhos, ele terá que pagar alimentos a esses filhos, se forem filhos menores. E aí, quanto terá que pagar? O homem desempregado tem que pagar mesmo assim? E se sim, quanto? Então, tudo isso é estudado aqui no direito. Estudamos também o direito trabalhista, quais são as verbas rescisórias, quem tem direito a entrar com uma reclamação trabalhista. Estudamos o direito previdenciário, isto é, a aposentadoria, direito ambiental, direito eleitoral, direito administrativo. No direito administrativo, estudamos a coisa pública. Por exemplo, estudamos aqui as licitações, os casos de dispensa de licitação, assim por diante. Seguindo o meu roteiro, qual é o perfil que uma pessoa deve ter para cursar direito? Qual é o perfil? E para se dar bem na área do direito? Eu diria que, primeiramente, tem que ser uma pessoa que gosta de cultura geral, que gosta de estudar matérias relacionadas ao direito. Não é só direito. Tem que, obviamente, gostar de direito, mas também, sobretudo, gostar de matérias correlatas ao direito, como política, história, sociologia, literatura, dentre outras. Então, se você é uma pessoa que detesta política, eu nem gosto de política, não quero nem falar sobre isso, aí dificilmente você irá gostar do curso de direito. Porque aquele que faz o curso de direito gosta de falar sobre política, história, sociologia, economia, etc. Tem que ser também uma pessoa, atenção pessoal, que gosta de ler, escrever e falar. Gostar de ler, veja, olha quantos livros nós temos aqui, né? Tem que ler tudo? Claro que não, nós não lemos tudo. Você já ouviu falar a respeito do Vademecum, que é aquele livro enorme, de grande espessura, que o aluno de direito carrega debaixo do braço? Bom, o que muita gente pergunta é, tem que ler tudo? Claro que não, ali é uma compilação de todas as leis da nação, e são inúmeras leis. Nós não lemos todas as leis, muito menos lemos essas leis na íntegra. Isso não existe, é impossível, humanamente impossível. Mas temos que gostar de ler, né? Se nós não lemos tudo isso, lemos uma boa parte disso. Tá bom? Então tem que gostar de ler todos os dias. Até porque, meus amigos, as leis são alteradas quase que diariamente. Por exemplo, na minha área, recentemente surgiu, você já deve ter ouvido, surgiu o famoso pacote anticrime, que alterou o Código Penal e alterou o Código de Processo Penal, promovendo muitas importantes modificações. Então, tudo que eu conhecia a respeito de penal e processo penal, eu tive que estudar de novo, para me atualizar. Então, ler sempre, ler bastante. Tem que gostar de escrever. É claro, nós fazemos petições quase que diariamente. Por exemplo, eu como advogado, hoje mesmo, eu peticionei justamente para impetrar um habeas corpus. Então, tem que escrever. Se você detesta escrever, tem uma dificuldade enorme em colocar ideias no papel, certamente você não conseguirá cursar o direito. Por quê? Porque tem que saber escrever bem. Agora, Arthur, escrever bem significa escrever com lirismo, com poesia, com estilo? Tem que ser um Machado de Assis, um José de Alencar? É claro que não. Tem que escrever corretamente, utilizando corretamente as regras gramaticais, regras de pontuação, concordância, etc. O texto tem que ser claro, objetivo e deve cumprir a função de comunicação à risca. Falar, tem que gostar de falar,
Nós, da área jurídica, falamos bastante na audiência, na sustentação oral, no tribunal do júri e assim por diante. Agora, atenção para o que eu vou dizer. Se você é uma pessoa tímida, que tem dificuldade para se expressar em público, você pode fazer direito? Claro que pode. Claro que pode, porque aqui falar bem não significa falar com erudição, ter uma oratória vibrante, né? Saber recitar poesias e tudo mais. Não, não precisa ter desenvoltura, ser aquela pessoa descolada, que não tem o mínimo de vergonha. Não precisa. Você tem que falar bem no sentido de se comunicar com clareza, com uma sequência lógica de raciocínio. Quer dizer, tem que se fazer entender. Você vai ter que falar, sim, muitas vezes, diante de pessoas, mas não precisa ter vergonha disso. Se você é um pouco mais tímido, saiba, no curso de Direito você vai perdendo um pouco essa timidez. Entende? Então, você que é tímido pode fazer direito? Pode, sem problema nenhum. A pessoa que tem que falar melhor é o advogado, a pessoa que atua na área do júri. No júri, sim, tem que ter muita persuasão, muita oratória, tem que ter justamente uma oratória, um discurso diferenciado. Agora, tirando esse caso específico, os demais profissionais do direito falam sim, mas não precisam falar muito bem, só precisam se comunicar. Por exemplo, um delegado. Precisa falar? Precisa. Mas precisa ter uma oratória brilhante? Claro que não. Se for um delegado tímido, ainda assim poderá ser um bom delegado? Claro, poderá ser um excelente delegado. Então, no direito também há espaço para os tímidos. E o próximo item são os trajes sociais. Nós utilizamos, sim, trajes sociais. Agora, uma coisa muito importante de se falar. Se você tem o seu estilo, um cabelo mais comprido, uma tatuagem, não gosta de terno, gravata, etc., você pode fazer direito? Também pode. Eu te dou um exemplo. O Afrânio Jardim é um dos maiores nomes do direito brasileiro. Ele é promotor de justiça. E ele é cabeludo. Quando vai dar uma palestra, ele vai de camiseta e calça jeans, sem problema nenhum. É claro que no fórum, ele terá que se adequar, terá que ir de social, mas nada disso impede que você preserve o seu estilo. Se você é uma pessoa que gosta de andar de camiseta, que gosta de um cabelo mais comprido, não tem problema nenhum. Nenhum. Aliás, essas regras protocolares da sociedade estão sendo relativizadas cada vez mais. Então, esse é o perfil do profissional do direito. Tem que gostar de política, história, enfim, uma cultura geral, gostar de ler, de escrever, de falar, terá que usar trajes sociais nos momentos de trabalho, evidentemente, mas é mais ou menos isso que você precisa preencher para poder fazer o curso de Direito. Entendeu? Então, se você gosta de tudo isso, gosta de ler, se dá bem com a escrita, gosta de falar, ainda que seja um pouco tímido, você pode se dar muito bem na área do direito. Próximo item aqui, áreas de atuação. Este é o ponto principal, o ponto alto do nosso curso de direito. Por quê? Porque o direito abre um leque de opções enorme. Você pode se tornar um advogado, como eu, por exemplo, e aí você escolhe a área na qual quer atuar. Então, você pode pegar a área do direito civil, do direito trabalhista, do direito previdenciário, etc. Né? Para tanto, você precisará ser aprovado no exame da ordem, que muita gente diz que é difícil, mas não é difícil coisa nenhuma. Para quem estuda adequadamente os 5 anos de faculdade, e aqui já vai a informação, o curso de Direito possui 5 anos de duração. Se você se dedica minimamente, estuda todos os dias adequadamente, você consegue a aprovação no exame da ordem sem nenhuma dificuldade. Você pode se tornar um juiz de direito. O juiz é aquele que julga. Então, você tem as partes, cada qual representada por seu advogado, e o juiz, então, recebe tudo que vem por meio das partes e julga o caso concreto. Para tanto, você precisa de aprovação num concurso público, que é difícil. Mas é difícil, não é impossível. Se você estuda, se dedica, você consegue passar. Aqui mesmo na nossa região,
Tatuí, Itapetininga, Sorocaba, nós temos inúmeros juízes da nossa região. Promotor de justiça é uma terceira opção. Promotor de justiça, por exemplo, na minha área, que é a área criminal, é aquele que acusa em defesa da sociedade o autor do crime. Então, se alguém pratica um crime, o promotor de justiça é aquele que, defendendo a sociedade, acusará o delinquente, buscando provas para a sua condenação. Esse é o promotor de justiça. Entende-se que o promotor de justiça é aquele que defende a sociedade, é o defensor da sociedade. Você pode ser um delegado de polícia. O delegado de polícia é responsável por investigar os crimes que ocorrem na sociedade. Então, o juiz, o promotor e o delegado têm que passar por concurso também, concurso público. São concursos difíceis? São, mas não são impossíveis. Você pode ser também um tabelião, né, um chefe de cartório, também por concurso público, um concurso aqui até mais difícil do que para juiz, promotor e delegado, tanto que muitos juízes, muitos promotores, muitos delegados prestam concurso para tabelião. Enfim, é um concurso bem difícil, mas também não é impossível. O fato é, e a remuneração? Bom, meus amigos, juiz, promotor costumam ganhar mais ou menos a mesma coisa. Isso é variável, né, de estado para estado, mas é em torno aí de um salário inicial entre 20 a 30 mil reais. Então, é um salário muito bom. Delegado tem um salário um pouquinho inferior, mas ainda assim bastante elevado, em torno aí de 10 a 15 mil reais. Tabelião, aí varia muito conforme o cartório. Há cartórios em São Paulo, por exemplo, que rendem para o tabelião algo em torno aí de 700, 800 mil reais por mês. Alguns casos até passam de R$1 milhão. Então, até por isso que é um concurso extremamente concorrido e é por isso que muitos promotores, juízes e delegados prestam o concurso para tabelionário. E a remuneração de advogados em geral? Bom, isso varia muito. Você tem advogados que ganham uma média aí de 4 a 5 mil reais por mês. Você tem advogados que ganham, em média, 40, 50 mil reais por mês. E você tem advogados que ganham, por exemplo, advogados que atuaram na Lava Jato, né, renderam para, os casos da Lava Jato, renderam para alguns advogados ali milhões de reais. Então, varia muito. Com relação à advocacia, o que eu posso dizer é que varia bastante. Varia, inclusive, em relação à área. Então, eu conheço advogados trabalhistas que ganham, em média, aí, 80, 90 mil reais por mês. É uma média, porque varia bastante. O advogado ele não tem um salário mensal, a não ser que seja um advogado empregado, por exemplo, de uma empresa. Tá bom? Mas, em geral, os rendimentos são elevados. E essas áreas de atuação que eu mencionei são apenas algumas, mas você tem ainda inúmeras outras. E você sabe que, fazendo direito, você pode, por exemplo, se tornar um professor de direito. De repente, você não quer advogar, não quer ser juiz, nem promotor, nem delegado, nem tabelião, nem nada. O que você deseja? Dar aulas. Como eu dou aula. Eu dou aula de segunda a sexta. Adoro dar aula, adoro os meus alunos. E veja, quer dizer, você pode dar aulas de direito. É uma função muito nobre. Tudo bem, pessoal? Então, é isso. Para encerrarmos, eu diria o seguinte. A área do direito foi boa, é boa e deverá continuar sendo muito boa. O mundo está em transformação, vocês estão sentindo isso, estão vendo isso diariamente. Muitas áreas estão se modificando. O direito também está se transformando. Você tem agora o crescimento do direito digital, né, das áreas do direito digital. Então, haverá mudanças, mas o profissional do direito sempre será necessário, porque as relações humanas são relações jurídicas, isto é, são relações que dependem de um regramento legal. Então, nós da área do direito somos sempre necessários, indispensáveis, fundamentais.
E aí você pode me perguntar, Arthur, e o mercado de trabalho? Porque em qualquer rua pela qual eu caminho, eu vejo mais ou menos 8, 10, 15 escritórios de advocacia. Às vezes um do lado do outro. O que eu posso dizer, pessoal, é que de fato o mercado está lotado de advogados, mas sempre há espaço para os bons. E sempre há causas jurídicas para todos os advogados. Causas é que não faltam. Muito pelo contrário, o Poder Judiciário está simplesmente abarrotado de causas jurídicas. Isto é, o Poder Judiciário no Brasil tem sido lento, justamente pelo excesso, pelo número excessivo de processos. E isto significa que tem trabalho para todos. Trabalho para todos os advogados que atuam na área do direito. Perfeito! Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, gostado da nossa apresentação e espero do fundo do coração que vocês escolham a área do direito. Não irão se arrepender. E para finalizar, eu quero agradecer uma vez mais o convite que me foi feito para falar aqui para vocês nesta oportunidade. Até mais. Abraço, pessoal.